do discurso de Cristo. Nós estudamos esses versos 60 e 65 no domingo passado. Quando eles, na sua ousadia, na sua incredulidade, na sua cegueira espiritual, ousaram afirmar que o discurso e o sermão de Cristo era um sermão duro, no sentido que era um sermão frio, que era um sermão grosso, que era um sermão desumano. Ora, eu disse domingo passado, do que eles reclamaram? Do que eles murmuraram, se Cristo estava dizendo, eu posso dar a vida para vocês. E agora, João continua, ainda nos trazendo a reação de Cristo. E aqui nós temos, nesses últimos versos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para a realidade de que, novamente, alguns dos discípulos de Cristo deixam o Senhor Jesus. Alguns, talvez os mesmos, tinham reclamado do discurso. Cristo não diminuiu a sua palavra, Cristo não adocicou a sua palavra, Cristo não mercadejou o evangelho, ele continuou falando firme a esses judeus, o que levou muitos deles deixarem o Senhor Jesus, abandonarem o nosso Senhor. Isso nós temos no verso 66. Nos versos 67 a 69, enquanto no verso 66 alguns deixaram a Cristo, nos versos 67 e 68 nós lemos que muitos permaneceram com o Senhor, alguns permaneceram com Jesus. E finalmente, nos versos 70 a 71, temos a informação de que um desses discípulos que permaneceram com Cristo é um traidor, é um hipócrita, é um falso, ou na palavra de Cristo é o diabo, é o diabolos, é aquele que engana, é aquele que falsifica. Aqui nós temos, tanto nos versos 60, desde o verso 60 até o 71, nós temos o outro assunto que João nos traz neste capítulo 6, encerrando o capítulo, onde João nos mostra quem são os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos considerar esses versos, irmãos, 66 a 71, de forma breve, sobre o tema Tu tens as palavras de vida eterna, que são as palavras ditas pelo apóstolo Pedro. E chama atenção, novamente, em primeiro lugar, como disse, para o fato de que alguns deixam a Jesus. Nós lemos no verso 66, à vista disso, à vista do quê? Do que Cristo tinha dito, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Nós lemos no verso 60 que muitos se escandalizaram por causa do sermão e agora eles abandonam. E João nos diz à vista disso, o que nos informa que diz respeito às últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos relembram aqui quando Jesus tinha dito a eles, vocês se escandalizam? Vocês estão se ofendendo com o meu discurso? Jesus disse, a carne não serve para nada. Ela não presta para nada. Ela é perca de tempo. Se vocês querem ganhar, conquistar a Deus, se vocês querem ser bem vistos por Deus, pelo esforço de vocês, pela religiosidade de vocês, pela observância dos ritos religiosos da religião judaica, vocês estão perdendo tempo. Porque a carne não presta para nada, a carne não serve para nada. É o Espírito que vivifica, é o Espírito Santo que dá a vida. A mesma verdade que Cristo tinha dito a Nicodemos no capítulo 3. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto, porque religião nenhuma, religiosidade nenhuma salva o homem, religiosidade nenhuma santifica o homem. Cristo disse ainda para eles, eu dou a verdadeira vida, ninguém crê em mim, ninguém vem a mim, se do Pai isso não for concedido. A nossa versão, eu elucidei no domingo passado, no verso 65 traz pelo Pai, mas a ideia é do Pai. A preposição grega dá a ideia de origem, vindo de Deus. Isto é, aqueles que vão a Cristo e que creem em Cristo, são unicamente aqueles que são dados pelo Pai. Aí, por causa disso, irmãos, esses judeus tinham abandonado a Cristo. E João nos diz, a semelhança do que havia feito no verso 60, nos diz que muitos dos discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Foram embora. Simplesmente. Literalmente, no texto grego, nós lemos
voltaram para trás. Eles foram embora, eles deixaram a Cristo. Isso me faz lembrar palavras do apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola. No capítulo 2, a partir do verso 18, ele fala dos anticristos. Ele fala do anticristo, que virá, aquele que quer tomar o lugar do Cristo, e dos anticristos, os agentes que trabalham a favor do anticristo, com o objetivo de tirar Cristo do seu lugar e de se assentar no lugar de Cristo. E João diz acerca, o contexto é diferente, é verdade, mas ele disse no verso 19 do capítulo 2, que eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa é a grande realidade espiritual. O apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, fala aqui no verso 19, quando ele diz, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Ele fala da doutrina reformada, bíblica, da perseverança dos santos. O Espírito Santo, quando atua verdadeiramente na vida de um crente, esse crente permanece seguindo a Cristo. Isso não significa que não haja responsabilidade da parte do homem, porque o constrangimento que Deus nos faz em segui-lo, ou a obra poderosa que o Espírito Santo realiza no coração daqueles a quem Ele quer salvar, é uma obra amorosa. Nós não somos forçados, no sentido negativo, a ir a Cristo. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus amoroso, do Deus gracioso, do Deus benevolente, diferente do discurso dos judeus, que disseram que Cristo era grosso e que Cristo era desumano, esse Espírito Santo, ele usa a responsabilidade humana, coisa que nós não sabemos explicar, e de forma graciosa ele constrange o seu eleito para que ele vá a Cristo e permaneça em Cristo. João diz, aqueles que são dos nossos permanecem conosco. Permitam-me ler ainda aqui na primeira de João, no capítulo 2, para que os irmãos visualizam bem o que ele está dizendo. No verso 18 ele disse, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido de nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, João diz, vós que permaneceis, vocês que ainda estão em Cristo, vocês, ele diz, possuem unção que vem do Espírito. E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os judeus, no contexto de João, quando viram as costas para o Senhor Jesus Cristo, estão negando a divindade do Cristo. Estão negando a realidade de que aquele que está pregando o sermão, aquele que acabou de dirigir as suas palavras verdadeiras, eles estão negando que esse é o Messias do Antigo Testamento, que esse é o Deus verdadeiro, que é Ele quem dá a vida. Eles estão negando, eles não têm o Espírito Santo. Mas é interessante que eles estavam dentre os seguidores de Cristo. João diz, saíram porque não eram dos nossos, com os anticristos. E sem dúvida nós podemos aplicar, repito, ainda que o contexto seja diferente, nós podemos aplicar as palavras do apóstolo João, na primeira epístola, escritas na primeira epístola ao seu evangelho, quando nós lemos essa triste realidade no capítulo 6 de João, onde os judeus religiosos, supostos conhecedores do Antigo Testamento, para quem Cristo, para o Antigo Testamento que apontava para o Cristo, eles negam o Senhor Jesus. E nós podemos pegar essas palavras e dizer, ora, eles saíram porque eles não eram cristãos de verdade. Eles saíram, Jesus mesmo já havia revelado a razão pela qual eles saíram. Eles saíram porque eles queriam satisfazer a vontade deles. Irmãos, lembram lá do início, voltando aqui ao capítulo 6, do Evangelho de
capítulo 6 do Evangelho de João, aqui nessa perícope, lá no versículo 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque virdes sinais. Os sinais aqui apontavam para a autoridade de Cristo. Vocês não estão preocupados com a minha autoridade, com a minha divindade, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. É por isso que eles deixam Cristo agora. Porque eles não querem seguir a Cristo como seu Senhor. Eles não querem conhecer realmente a verdade de Deus revelada nas Escrituras que eles têm e agora revelada de forma perfeita na pessoa de Cristo. Eles querem as suas vontades que as suas vontades sejam satisfeitas. É por isso que eles abandonam a Cristo. Eles foram, usando as palavras do Matthew Henry, eles foram a Cristo de forma fácil. E Matthew Henry diz: aqueles que vêm fácil, vão fácil. Aqueles que vêm à igreja facilmente, saem facilmente da igreja. Ou usando as palavras do presbítero Zoênio, quando nós conversamos acerca das pessoas que abandonam a igreja, que abandonam a Cristo, o presbítero Zoênio diz: aqueles que são bem-vindos, são bem-idos também. É isso que o Matthew Henry quer dizer. É isso que Cristo diz aqui, quando ele volta de forma amorosa, embora dura. A dureza, ela não elimina, não a dureza desumana, como eles acusaram a Cristo, mas a firmeza, ela não elimina o amor. E Cristo se volta então de forma amorosa para os seus apóstolos e firme. E Jesus faz então a pergunta a eles, no versículo 66, porventura quereis também vós outros retirar-vos? João nos diz que Jesus perguntou agora aos 12. Jesus faz essa pergunta aos 12, irmãos, porque ele é o Deus verdadeiro, ele é a segunda pessoa da Trindade Santa, que no plano eterno da salvação vem para revelar Yahvé, vem para revelar quem é o verdadeiro Deus, único Deus. E sendo Deus, sendo esse que revela a vontade de Deus perfeita, ele não ilude os homens. Ele não vem para implorar que os homens o aceitem, como faz o evangelicalismo moderno. A imagem que o evangelicalismo moderno apresenta de Cristo é um Cristo frágil, é um Cristo molenga, é um Cristo que está implorando ao pecador que o aceite. Por favor, me aceite. Eu estou batendo a sua porta. Eu quero que você me aceite. Olha, eu preciso de você. Não é esse o Cristo das Escrituras Sagradas. Ele não negocia a verdade. Ele é Deus. E na sua firmeza, ele dirige as palavras aos apóstolos dizendo: vocês também querem ir embora? Ou, para ser fiel ao grego, a estrutura é: vocês não querem ir embora, não é? Essa é a estrutura. Vocês não querem ir embora. Uma pergunta que já pressupõe uma resposta negativa. E vocês não querem ir embora, não, né? Já que eles foram embora, porque o discurso é duro. Ora, irmãos, meditando eu pensei: e se eles fossem? E se os 12 abandonassem a Cristo? O problema seria deles, não é? Aqueles que abandonam a Cristo têm que sofrer a consequência. O problema é deles, não é de Cristo. Pedro sabia disso, irmãos. Pedro sabia que o problema é daqueles que abandonam o Senhor Jesus. Eu dizia: Cristo firme, mas dirige as suas palavras de forma amorosa. O Senhor Jesus está nessa pergunta demonstrando o seu cuidado, o seu favor, a sua preocupação com os seus apóstolos. E quer provar a fé deles, e quer ver neles uma fé genuína, uma fé verdadeira. E Pedro diz: o quê? Como deixar o Senhor? Como eu posso fazer? Como nós podemos fazer isso? Para onde nós vamos? Verso 68, Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens
as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro faz a pergunta, nós vamos para onde? Quando Pedro, em uma outra ocasião, apresentada pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo Mateus, mostra Pedro confessando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele instante, Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o Espírito que te revelou. Essa verdade pode ser compreendida aqui também. Porque quando alguém diz, só há um caminho, não há mais como voltar. Uma vez que eu conheci a Cristo, uma vez que eu tenho compreendido quem é Cristo, para onde eu vou? Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Porque aqueles que não refletem acerca disso, e em consequência não compreendem essa verdade, eles trocam a Cristo por qualquer coisa. Por uma promessa vã, por uma paixão vã, por qualquer coisa supérflua desta vida. Mas Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Voltaremos para onde? Para o mundo? Iremos pescar novamente? Se nós estamos diante do Santo de Deus, se nós estamos diante do Deus vivo, a expressão Santo de Deus aqui aponta para a realidade de que Cristo é o santo, é o separado, é aquele que é escolhido pelo próprio Deus com vistas à revelação da sua boa, perfeita e agradável vontade. Para onde iremos se nós temos diante de nós aquele que revela o Deus verdadeiro? Voltaremos para o mundo? Voltaremos para as nossas famílias? Voltaremos para os nossos achismos? Para o mundanismo? E o Matthew Henry diz aqui, nós vamos voltar para o Antigo Testamento? Se nós voltarmos para o Antigo Testamento nos manda vir para Cristo. Era o que os judeus tinham que ter feito, irmãos. Mas eles não fazem, porque a sua hermenêutica, a sua interpretação, a sua filosofia religiosa apaga o espírito contido nas páginas do Antigo Testamento. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós aprendemos com Cristo. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, este Pedro aqui que responde, quando ele louva a Deus, dizendo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala acerca da salvação, ele apresenta a obra da salvação e apresenta o Cristo como exemplo daquele que foi humilde, que veio para se submeter a Deus e realizar a vontade de Deus. Nós temos de ser humildes. Esses judeus não eram humildes. Esses judeus eram orgulhosos, presunçosos. Tinham um coração cheio de religião, mas eram, como em muitas outras ocasiões Cristo revela, eram sepulcros calhados. Eram homens que tinham apenas aparência de religiosos, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Diferentemente deles, que se escandalizaram, que abandonaram a Jesus, os apóstolos têm a verdadeira fé. Pedro diz, nós temos crido. A fé verdadeira não é uma fé presa a sistema religioso. A fé verdadeira não é uma fé que é montada com conteúdo da Escritura. Isso não é fé. Isso é capacidade intelectual. Qualquer homem inteligente pode ler a Bíblia e sistematizar a Bíblia. Há muitos homens, quer dizer, não sei se muitos, mas há homens, no Brasil mesmo, inteligentes, que leram a Bíblia muito mais vezes do que muitos crentes, simples. No entanto, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Artistas globais dizem, eu li a Bíblia 8 vezes, 10 vezes, 7 vezes. Mas são homens ímpios, que não têm o Espírito de Deus e que não conhecem as Escrituras Sagradas. Se nós nos lembrarmos dos teólogos liberais, são homens inteligentíssimos, capazes, mas não têm o Espírito de Deus. Eles não creem na Escritura Sagrada. Eles não conseguem ver Cristo verdadeiramente como é apresentado na Escritura Sagrada, porque, como Cristo diz, isso só é concedido àqueles a quem o Pai quer conceder. Os judeus, irmãos, não têm fé verdadeira. Eles têm conhecimento, mas eles não têm fé
verdadeira. Porque a fé verdadeira é a fé salvífica. A fé genuína é aquela que conduz o homem a Cristo e diz: Senhor, Tu és o único caminho. Não há como voltar mais para nada. Eu já te encontrei. Eu vou fazer o que agora com a minha vida? Eu quero estar contigo. Pedro diz: porque nós temos conhecido, nós temos crido. Pedro disse: e nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus. Gnosco. Conhecer, compreender. Quando esses judeus se escandalizaram, e eu disse para os irmãos, quando estudamos no domingo passado, quando eles disseram, duro é este discurso, eles não estavam dizendo que era difícil de compreender. Mas eles, como eu já elucidei, eles estavam dizendo que era desumano. E João diz, nós temos compreendido exatamente, nós temos a compreensão correta. Porque no sentido em que Cristo apresenta as figuras, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu dou a vida eterna, os judeus estavam compreendendo. Eu disse domingo passado, como qualquer ímpio compreende quando entra na igreja e ouve um sermão. Ele entende, ele pode não entender algumas coisas do sermão, mas ele entende que se está pregando Cristo como o único Salvador. Os judeus estavam entendendo isso, mas a compreensão deles era rasa. A compreensão correta é a que o Espírito revela aos apóstolos. E Pedro diz, nós, os apóstolos, temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tu és aquele que foi consagrado pelo próprio Deus para revelar a Sua vontade aos homens. E andando, irmãos, continuando aqui, o interessante nos 2 últimos versos do capítulo 6 é que Cristo revela algo mais. E Jesus diz, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Vejam que Pedro tinha dito, Pedro tinha visto aqueles judeus abandonarem Cristo. E ele diz, Senhor, nós cremos. Nós quem? Nós, os 12. Porque Jesus tinha se dirigido aos 12. Vocês não querem ir embora não, não é? De nós cremos. Pedro, porque Pedro fala, ele é aquele que é o porta-voz do grupo. Né? Na sua natureza, Deus o fez assim, o mais ousado. Talvez dos apóstolos, ele sempre era aquele que queria responder. Né? Tantas vezes que ele tropeça nas suas palavras, enfim, vai demonstrar coisas, será repreendido por Cristo. Numa outra ocasião ele é repreendido, quando Cristo diz, olha, eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso ser morto, eu preciso ser entregue nas mãos dos judeus. Para dizer, não, Senhor, jamais eu vou deixar que Tu chegues a essa situação. E Cristo olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. E repreende Pedro, repreende o espírito que motivou a Pedro, que era apenas Satanás, era o único que tinha o objetivo que Cristo não fosse a cruz. Né? Estava no plano de Deus, mas Pedro era assim. E por causa dessa sua natureza, a qual Deus lhe deu mesmo, a sua intrepidez, é ele quem toma a iniciativa. E, mais uma vez, né, eu não diria, como alguns dizem, que Pedro... Bom, não deixa de ser, Pedro se engana, né, mas faz parte. Né, não é saudável se eu caminhar com o irmão não crendo nele. Não é saudável. É necessário que, enquanto estamos caminhando juntos, é necessário que nós venhamos a crer uns nos outros. E é isso que ocorre com Pedro. Pedro diz, nós, os apóstolos, nós cremos, Senhor. Nós temos crido, nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o único caminho. Mas Jesus diz, eu escolhi 12 apóstolos, Pedro, mas um de vocês é o diabo. O diabo aqui é diabolos, enganador, falsificador, caluniador. O diabo é aquele que se opõe às coisas de Deus. É por isso que Jesus diz que algumas versões tentam ajudar, né, e dizem, um de vós é um diabo. Mas o texto não traz. Na verdade, é o artigo, né, indefinido, por isso alguns entendem assim. Mas a ideia aqui, como eu disse, é de caluniador, de enganador, de falsificador, ou de alguém que se opõe a Deus, que se opõe ao plano de Deus, que se opõe a Cristo. E João nos explica no verso 71, é claro, João escreveu o seu evangelho anos depois, né, do ministério de Cristo, obviamente,
E ele explica no verso 71 que Cristo se referia a Judas Iscariotes, não a outros Judas, havia um outro Judas, um apóstolo dentre os 12, mas ele nos diz que era Judas Iscariotes, Judas, filho de Simão Iscariotes, aquele que iria trair o nosso Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 28, nos traz Judas traindo, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Cristo, melhor, no verso 70, quer dizer acerca de Judas Iscariotes, é o que o apóstolo João, que viu essa cena, não é? Ele é apóstolo, é testemunha ocular. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, e falando acerca de quem serve a Deus e quem não serve, que devemos amar os nossos irmãos e que devemos viver na luz, como Cristo é luz, como Deus é luz, ele diz assim: vocês devem amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. João diz, inspirado pelo Espírito Santo, que significa o próprio Espírito que fala por intermédio de João, diz que Caim, aquele que matou seu irmão Abel, filhos de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, o apóstolo João diz: Caim era do maligno, Caim era do diabo. Por isso ele matou seu irmão. Ele se opôs ao plano de Deus, ele se rebelou contra o próprio Deus. É nesse sentido que Jesus fala acerca de Judas: é diabo, porque ele se opõe. Judas é do maligno, Judas é do diabo. Ele veio para isso, ele veio para cumprir o seu propósito nesse misterioso plano da salvação que nos é revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Esses versos nos revelam, irmãos, que Jesus conhece realmente quem são os seus discípulos. Ele conhece quem são os seus verdadeiros discípulos. Essa é a nossa primeira lição para nós caminharmos à conclusão da exposição dessa noite. Jesus conhece quem são os seus verdadeiros discípulos. Eu disse durante o sermão, o nosso Senhor não se humilha pedindo a alguém que o aceite, não. Não é assim. Cristo não precisa do homem. Eu disse aos irmãos que estavam pregando, e se os 12 abandonassem Cristo? Humanamente falando, não é? Se os 12 abandonassem a Cristo, Cristo chamaria outros 12, sem dúvida nenhuma. Ele pode suscitar filhos de Abraão até das pedras, se ele quiser. Ele não depende do homem. O nosso Deus não é um Deus que se rebaixa implorando ao homem que venha a ele. Não é assim. Deus, na pessoa de Cristo, se esvaziou para trazer salvação de fato. Salvação na vida daqueles a quem Deus quis salvar. Nós, irmãos, nós é que temos a responsabilidade de ir até Cristo. Eu dizia, Jesus não se humilha pedindo a alguém que o aceite, porque ele conhece os seus. Ele é quem converte os pecadores. É ele que converte aqueles que se achegam a ele. É o seu Espírito que atua no coração do pecador. Se alguém não quer Jesus, o problema é desta pessoa. Essa aqui é a realidade. Essa é a dura realidade. Não é? Às vezes nós temos problema, temos dificuldade de dizer isso, mas isso é um fato claro nas Escrituras. Se alguém não quer Cristo, então volte para o mundo. Vá satisfazer as suas vontades. Vá pecar. Aquele que estiver sujo, suje-se mais ainda. Diz uma outra porção da Escritura Sagrada. Jesus conhece quem são os seus discípulos. Isso nos conduz à segunda lição. Nem todos os cristãos permanecem na caminhada cristã. Muitos deles voltam atrás mesmo. Voltam aos rudimentos do mundo. Voltam à vontade da carne. Voltam à vontade do diabo. Essa é a dura realidade. Essa é a dura realidade. Nós gostaríamos, humanamente falando, que todos que estão na igreja permanecessem na igreja. Que todos os que dizem ser cristãos, que um dia professaram a sua fé, que permaneçam. Nós gostaríamos muito que eles permanecessem, mas não é assim. Não é assim. Alguns voltam para o mundo. Alguns vão deixar a Cristo. Esses homens tinham visto milagres. Esses judeus tinham ouvido o sermão de Cristo. Eles não tinham visto
ouvido o sermão do pastor Américo, passou uma semana estudando, cheio de falhas. Eles tinham o Deus vivo na presença deles, pregando e ensinando. Se abandonaram o Cristo, o que vão fazer com os seus ministros? O que vão fazer com aqueles que lutam contra os seus pecados e estão dentro da igreja, agradando a Deus, servindo a Deus, irmãos? Como eu disse no início, isso nos conduz à compreensão de que nós não podemos confiar totalmente nos homens. Nós não podemos colocar a nossa confiança em ninguém, nesse sentido maior, não é? Claro que, como eu disse, é um bom senso e é razoável que nós confiemos uns nos outros, porque somos irmãos. Mas a confiança real, plena, é só em Cristo que nos sustenta. Nós não devemos jamais lançar a nossa confiança em homem algum. Nós precisamos confiar em Cristo. É Ele que sempre nos diz a verdade em sua palavra. É Ele que nos mostra, como o apóstolo João disse, aqueles que saem do nosso meio é porque nunca foram do nosso meio. Eu não estou falando de alguém que muda de igreja, né? Não estou falando disso. Alguém pode mudar de igreja, obviamente. A igreja de Cristo é uma, espalhada por todo o mundo, né? A igreja de Cristo é composta por aqueles que servem a Cristo, né? Em várias igrejas, em várias denominações, com cultos diferentes, igrejas mais puras e menos puras. Isso é uma coisa. Mas estou falando daqueles que saem da igreja e vão para o mundo. E vão pecar. E vão pisar em tudo aquilo que eles ouviram e que aprenderam. A Bíblia nos diz, nem todos permanecem, nem todos. Alguns saem, porque não são de fato um dos nossos. E a terceira e última lição, que é presente em todo esse capítulo, em toda a perícope, é que a vida eterna é encontrada em Cristo. Isso significa que não adianta seguir a nossa carne. Não adianta seguir o mundo. Não adianta seguir o diabo, irmãos. Isso é insanidade. É só Cristo que nos conduz a Deus. Só Ele. E aí uma pergunta para nós refletirmos. Como nós reagimos diante das palavras de Cristo? A teologia reformada diz que quando o pregador expõe a Escritura de forma correta, de forma fiel, é Cristo falando por meio do pregador. É isso que a teologia reformada diz. Que quando nós ouvimos um sermão correto, bíblico, então é Deus falando conosco e não mais o pregador. O pregador é um vaso apenas, é um instrumento apenas nas mãos daquele Senhor que fala conosco por meio da palavra, por meio da pregação. E a pergunta que eu faço é: como reagimos diante das palavras de Cristo? Nós nos escandalizamos? Que discurso duro, difícil. Nós cremos nele, nós cremos naquilo que Cristo diz. Por mais que venha nos humilhar, não é? Nos ferir. Alguém já disse: o evangelho que não fere, não salva. O evangelho humilha o homem e exalta a Deus. Como nós reagimos? Nos escandalizamos? Nós cremos nele? Para onde iremos? Nós vamos voltar para o mundo? Nós vamos voltar para os nossos achismos pecaminosos que nós tínhamos antes do conhecimento do Evangelho? Não, irmão, jamais. Nós temos de ir a Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele tem a vida eterna. Ele é o Santo de Deus. Ele é aquele que revela a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, que Deus nos dê graça, não é? Nós, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Tome cuidado para não cair. Então, que Deus nos dê graça, para, na dependência do seu Espírito, permanecermos no caminho de Cristo. Apesar de nós mesmos, apesar da igreja, apesar de nós mesmos, das nossas falhas, que o Senhor nos ajude. E aqueles que ainda não foram a Cristo, estão esperando o quê? Para onde você irá? Para uma religião vã? Para uma religião que engana o homem? Que busca extorquir os bens dos homens?
Para uma igreja onde há mais engano do que verdade? Para onde você irá? Vá a Cristo. Ele é o Santo de Deus. Ele tem a vida eterna. Vamos ficar de pé. Esse é o presbítero Zoênio, que escolheu um hino, um cântico. Nós vamos cantar. Em seguida eu vou orar e depois encerrar o culto. Livro de Cânticos, número 293.